E como vocês sabem, estamos exibindo aqui nos nossos telejornais uma série super interessante sobre direito de sucessão. E nesse terceiro episódio vamos falar sobre partilha de bens. Bruna Moraes conversou com o advogado Ralph Nóbrega, que esclareceu as principais dúvidas sobre esse tema. Vamos conferir. Isso mesmo, estamos chegando com mais um episódio da nossa série e hoje o nosso assunto com o Ralph Nóbrega é partilha de bens. Ralph, como é que essa partilha deve ser feita? Em relação à partilha, Bruna, é muito importante observar qual é o bem no momento em que ele foi adquirido e quais são os herdeiros. Lembrando que no início de um processo de inventário, a parte do cônjuge, por exemplo, ela pode ser excluída, é o que a gente chama de meação. Então, aquela parte já não faz parte do inventário. Então, são requisitos iniciais que devem ser observados. As partes, elas podem fazer um acordo, com relação a todos os bens desse herdeiro? Em relação ao acordo, ele tem que ser feito dentro do processo de inventário, mas alguns pontos muito importantes que têm que ser observados. Por exemplo, se você gosta muito de um herdeiro, tem uma afinidade muito grande, eu vou deixar essa minha parte para essa pessoa. Você pode transmitir sua parte diretamente para essa pessoa, ou você pode abrir mão do seu bem em favor do inventário. Se você for destinar para uma pessoa específica a sua cota parte, você vai pagar 2 vezes o ITCMD, porque entra o ITCMD, que é o imposto, em cima do valor do inventário e outra vez o ITCMD em relação à doação. Então, você pode sim fazer de forma acordada, mas isso vai encarecendo cada vez mais o processo. Ralph, vamos lá, supor que essa família tem apenas um imóvel, tenha deixado um imóvel com mais de um herdeiro. Como é que faz para dividir? Tem que vender aquele bem? Em relação a um bem imóvel, um bem indivisível, tem 2 alternativas. Ao final do processo de inventário, todos os herdeiros podem ser condôminos, ou seja, todos passam a ter a propriedade e a posse daquele bem, e aí todos passam a ter direitos e obrigações, o que muitas vezes não é uma boa estratégia, porque gera muito litígio, mas existe a possibilidade do bem ser dividido. E como é que o bem é dividido? Ou um herdeiro compra a parte do outro, ou o bem pode ser vendido e liquidado, ou seja, transformado em dinheiro e cada um recebe a sua parte em pecúnia. Isso que eu ia te perguntar, sobre a compra ali da possível parte que você tem. Para que isso se torne, que seja feito de forma legal, é preciso fazer um documento para depois ninguém estar aí brigando pela sua parte que já foi vendida, por exemplo? Sim, com certeza. Na medida em que um herdeiro deseja adquirir a parte do outro, isso deve ser formalizado através de uma escritura pública de compra e venda, se for o caso, e também é importante observar o pagamento dos tributos em cima disso. E aí o mais importante, se um herdeiro desejar vender o imóvel, ele pode sim, por conta própria, iniciar o processo de venda. Não é obrigatório, como as pessoas acham popularmente, tem que ter a assinatura de todo mundo. Não, você pode sim reivindicar a sua cota parte. No caso dos menores, como é que funciona tanto o recebimento desses bens? É o pai daquele menor que fica? Como é que funciona? Em relação aos menores e até os absolutamente incapazes, eles devem ser representados. Especificamente em relação aos menores de idade, o seu valor, a sua cota parte tem que ser depositada em uma conta de tal forma que o seu tutor, o seu representante administre esse valor em seu favor e ao atingir a maioridade você consiga sacar esses valores. E aí eu posso contestar a partilha de bens? Como é que faz? Se você em algum momento da vida tomou conhecimento de um processo de inventário que deveria fazer parte e assim não foi inserido, você pode sim contestar através da via judicial. Você vai buscar a Defensoria Pública ou um advogado para fazer essa requisição, lembrando do prazo de 1 ano para você fazer essa contestação a contar do momento em que o processo de inventário foi finalizado. Ralph, você tocou num ponto importante, sobre a presença de um advogado. Todo esse processo que a gente já vem conversando, é importante ter alguém ali para lhe auxiliar? Ou você pode fazer todo esse processo por conta própria? Em relação ao inventário na via judicial, ele tem que ser obrigatoriamente acompanhado por um profissional. No cartório de notas tem algumas situações bem específicas que dispensam a presença de um profissional, mas eu sempre recomendo ter o acompanhamento de um advogado para garantir que todos os bens sejam divididos da forma correta, que
nenhum herdeiro fique de fora, e inclusive garantir que o inventário em si seja realizado da forma correta, de forma consensual, que ninguém receba mais do que deve. Para a gente fechar essa parte aqui de partilha de bens, caso eu não queira, né, na verdade eu queira vender uma parte e as outras pessoas não queiram, eu posso fazer isso? Muito importante a tua pergunta, porque quando a gente fala, por exemplo, de um imóvel, tem 5 herdeiros e um deseja receber a sua parte ou vender a casa. Aquela pessoa, ela tem o direito de receber a sua cota parte e ela faz isso através de uma ação que se chama ação de dissolução de condomínio, ou seja, ela recebe a sua parte em dinheiro. E aí cabe aos demais, que são contrários, ou comprar a parte dessa pessoa, ou realmente o bem vai ser vendido se apenas um quiser que esse bem seja alienado. Ralf, muito obrigada. A gente tem batido um papo ao longo dessas semanas com o Ralf sobre herança, sobre partilha de bens. E na próxima semana a gente tem o nosso último episódio e a gente vai falar sobre proteção e garantias. Bruna Moraes para o Jornalismo da Rede Ita.